Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Ora, estamos de volta aqui para mais uma roda de parola, o terceiro bloco da parola 85, a segunda dentro do tema Batalha Espiritual. Nós estamos aqui desde terça-feira falando a respeito da armadura de Deus. É claro que a gente não vai conseguir esgotar esse tema aqui, precisaríamos, quem sabe, de um mês inteiro para falar sobre isso, porque assunto é o que não falta, entendimento a respeito das verdades que o apóstolo Paulo fala a partir da ilustração do soldado romano. Mas nesse último bloco aqui, nós vamos falar sobre, na verdade, dois pontos, e vamos citar um terceiro aqui, que é o entendimento, além do autor que a gente está citando bastante nessa parola, que é o Rick Renner. Aliás, o livro chama-se Armado para o Combate. É isso, né, Paulinho? Sim, desculpa. Exatamente. Armado para o Combate. Então, fica aqui a nossa sugestão de leitura para você procurar numa livraria o livro Armado para o Combate, de Rick Renner, vai te ajudar bastante a respeito do entendimento desse tema também. Meninos, vamos aqui dar uma pincelada nesse último bloco sobre as duas últimas partes, então, da nossa armadura de Deus, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quem quer falar a respeito de capacete aí? Deixa eu. Tá bom, vai lá, cabeção. Lá em Isaías... Vai, capacete. Lá em Isaías vai dizer assim, né? Que o Senhor ele conservará em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme nele, né? Isso me faz entender algo muito interessante, porque isso vai me remeter a uma promessa de que quando eu tenho o vínculo da paz com o Senhor, porque vamos lembrar lá, 2 Coríntios 5, 21, Jesus, ele se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, nós já falamos sobre isso. Agora nós temos os atributos de Deus em nós através da salvação. Então a nossa mente, ela passa por um processo de renovação, e esse processo de renovação vai fazer com que eu e você tenhamos uma consciência de salvação. Salvação que no original é sozo, ou seja, dos benefícios daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, ou seja, libertação, cura, prosperidade, aperfeiçoamento e a salvação para a vida eterna. Agora, olha o que Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, porque ele fala da seguinte forma, que existem fortalezas nas nossas mentes. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Então, veja, quando eu coloco esse capacete, né, e aí não é do jeito infantil com que eu fazia, de fazer, né, o capacete assim, significa dizer que a minha mente, ela tem que estar... Você está dando risada, né? Era difícil, meu irmão. Era difícil. Eram tempos tenebrosos. Você viu como a gente te amava desde aquela época, né, Lucinho? Não era fácil, não, viu? Até hoje eu não sei como vocês me amam, mas como diz o meu pastor, vocês têm que me amar, senão vocês não vão para o céu. Então, né? Deixa quieto. Aí, o que acontece? Então, quando eu tenho aquilo que lá em Colossenses 3,16 vai dizer, que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Romanos 12, 2 vai dizer para que eu tenha que passar por um processo de mudança na minha mente. Tiago 1,21 vai dizer que a palavra recebida com mansidão, ou seja, com humildade, ela vai salvar a minha alma. Isso faz eu entender que eu vou ter um constante ataque do inimigo na minha mente. De novo, nós citamos o livro aqui de Joyce Meyer, quando ela fala a respeito do campo de batalha na mente. Então, ou seja, quando eu coloco esse capacete, significa dizer que a palavra, ela habitando em nós ricamente, ela vai fazer com que aquilo que aconteceu com Jesus em Lucas capítulo 4, nas nossas vidas, nós passemos pela mesma prova e também tendo êxito. Ou seja,
O Satanás, ele vai usar dos seus ardis, e nós já falamos sobre isso, que nós não devemos negar os ardis de Satanás, e ele vai lançar setas inflamadas. Olha o porquê do escudo da fé. E nesse momento eu tenho esse capacete onde eu vou preservar o meu poder de comando, que é a minha cabeça, ou seja, a minha mente. E é por isso que aí eu cito o livro de Joyce Meyer, num capítulo que chama Pensar o que você está pensando, e citando o Filipenses, que vai dizer tudo o que você deve pensar deve ser bom, amável, louvável e tudo mais. Por quê? Satanás ele vai lançar sofismas. E o que são sofismas? É tudo aquilo que tem uma aparência de realidade, tem uma aparência de verdade, mas não é. E isso me faz colocar em risco a minha salvação se eu não souber e não conhecer a palavra de Deus. Não é à toa que Oséias vai dizer que o meu povo perece porque falta conhecimento. Não é à toa que Isaías vai dizer o meu povo é levado cativo porque falta conhecimento. Porque sofismas são lançados sobre nós dia após dia, hora após hora. Jesus foi tentado na sua identidade como homem, foi duvidado, né, questionado a respeito da sua filiação, foi questionado a respeito da sua posição em Deus. E se isso aconteceu com o próprio Cristo, imagine nós que somos pequenos cristos. Não é verdade? Então, volto a dizer o texto de Isaías, que o Senhor ele conservará em perfeita paz. Ele fala 2 vezes paz, né? Shalom, shalom, aquele cujo propósito está firme no Senhor. Então, eu e você temos que ter o pleno conhecimento da palavra, porque, como diz lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu tenho que ter a minha cabeça, né? Como literalmente um avestruz, imerso na palavra. Amém? Desse jeito. Até citando um versículo que é o versículo base, né, desse livro da Joyce Meyer, que é Provérbios 23:7, eu ia falar assim, porque como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Outras traduções vai falar assim como ele imagina a respeito de si mesmo, assim ele é. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que tem povoado os nossos pensamentos, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, e atitudes mudam comportamentos. Paulinho? O Wilsinho mencionou 2 Coríntios 10, né, para falar acerca do capacete, e eu acho que, de fato, estava até aberta a minha Bíblia já nesse texto, porque eu acho que esse é o texto mais completo do apóstolo Paulo, quando ele fala acerca dos ataques à mente, né? Ali no versículo 3, Paulo ele diz, né, embora eu estou com uma nova tradução na linguagem de hoje aqui agora, e ela diz assim, embora, tradução, tá, Will? Nova tradução na linguagem de hoje, não é versão, não, tá? Ele diz assim, embora sejamos... Vai, não peques mais. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, que seriam sofismas, né, naquela tradução mais tradicional. Mas na abertura aqui, né, se a gente recuar um pouquinho nesses 2 versículos, antes dele chegar no assunto sofismas, naquilo que ataca a mente, naquilo que tenta roubar o lugar de verdades, né? Mentiras que tentam roubar o lugar de verdades, é outra definição de sofisma. Paulo ele fala, nós usamos das armas que são espirituais e não das que são carnais. Usamos das armas que são de Deus e não das nossas. E eu acho que isso define bem a espada do espírito, Arthur, Will, porque a espada, ela pressupõe, ela é uma arma de ataque, e é uma arma de ataque próximo, né? A lança, que eu acho que nós vamos dar uma pincelada rapidamente daqui a pouco, ela não está aqui, né? Mas nesse livro do Rick Renner, ela é citada, e o Will, o Arthur, como leitores mais assíduos, eles vão poder falar um pouquinho sobre a lança,
Mas a lança, ela tem uma perspectiva de alcançar o inimigo longe. A espada é uma arma de uma luta de contato. Ela é uma arma de uma luta de perto. Em uma série de ministrações, de um encontro que frequentemente nós fazemos aqui em Presidente Prudente, em um determinado momento, eu gosto de lembrar aos ouvintes que o nosso inimigo mais perigoso é aquele que está mais próximo, né? A nossa própria carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo ele fala acerca das obras da carne. Muita gente fala assim, a cobiça que Satanás plantou no meu coração, a luxúria que o inimigo plantou, a fome desvairada, o desejo de comer desvairado, o desejo de olhar para aquilo que eu não devo olhar, que o inimigo plantou. Nada disso foi o inimigo que plantou. Tudo isso é obra da carne. A palavra vai deixar claro. A partir do momento que eu abro o precedente cedendo a minha carne, aí eu abri a porta para o inimigo para ele piorar a situação e um abismo vai chamando outro abismo. Mas o abismo da carne chama o abismo espiritual. A partir do momento que a minha carne está arruinada, aí que eu abro portas para isso, aí as portas estão abertas para Satanás entrar e fazer a festa, como diz o Wilson. Agora, para pensar comigo. Se a palavra ela está falando e levando em consideração, né, esta realidade da espada do Espírito como um meio espiritual para nós lutarmos contra as obras do inimigo nas nossas vidas, isso está significando que eu preciso, né, voltando lá no começo do segundo bloco, eu preciso dar o devido peso àquilo que é espiritual na minha vida, né, e deixar de lado aquilo que é secundário. Né? Por isso que o convite de Jesus, para aqueles que queriam segui-lo, sempre pressupunha a morte da carne. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O tome a cruz é morra voluntariamente. Né? Você quer ser meu discípulo? Isso é Marcos 8,34, né? Isso que eu acabei de citar. Mas lá em Lucas, capítulo 14, nos versos 26, 27 e 33, Jesus ele fala acerca daqueles que não podem ser os discípulos dele. Ele diz assim, se o sujeito não deixou pai, mãe, família, não pode ser meu discípulo. Se o sujeito não deixou suas próprias vontades, ele não pode ser meu discípulo. Se o sujeito não morreu para tudo, ele não pode ser meu discípulo. Né? Então, a perspectiva de andar com Cristo, ela pressupõe uma vida no Espírito, uma vida espiritual. Por isso que a palavra fala, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós formos vivificados pelo Espírito, a gente precisa expor isso no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Né? O que é a espada do Espírito, então? Nada mais é do que lutar contra aquilo que atenta contra a vontade de Deus na minha vida pelos meios espirituais que a palavra me propõe. Quero trazer aqui o texto básico nosso aqui de Efésios 6. Ele vai trazer no final, depois ele cita a respeito da espada do Espírito, ele fala assim, que é a palavra de Deus com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É bem isso que você falou, né, Paulinha? A oração, se nós puxar aqui para a armadura, novamente, do soldado romano, a lança, ela fazia parte, né, da indumentária do soldado. E se a gente for assistir esses filmes de guerra, você vai perceber que, via de regra, os arqueiros, eles sempre são acionados primeiro, né? Então, você pega lá aquela linha de arqueiros, você solta para pegar os inimigos lá longe, e os que sobreviverem às flechas, aí sim você vem para o corpo a corpo. A lança, ela só pode ser lançada. O texto fala, né? Vigiando, né? Ele fala com toda oração e súplica, mas depois ele vai falar vigiando. A vigilância diz respeito ao que está longe. Exato. Né? Exato. Então, assim, é bem perfeita essa ilustração aqui, e usar a respeito da lança como uma oração, como algo que você atinge o inimigo de forma mais distante, né? Eu quero chegar ao final aqui dessa parola, citando aqui, primeiro,
agradecendo você que nos acompanhou aqui essa parábola inteira. Na final, nós estamos aqui já há 3 dias falando sobre isso, né? Para quem está acompanhando pelo Spotify, via podcast, estamos passando já de 1 hora quase de conversa aqui, de parola sobre esse assunto, mas o objetivo final dessa conversa aqui, o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui no texto de Efésios, que é qual que é o objetivo final de nós vestirmos a armadura? É para que a gente possa resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Gente, batalha espiritual é algo que tem que ser lutado até o final. Usando o exemplo que o próprio apóstolo Paulo deu, quando ele fala a respeito de luta, né? Se vamos pegar lá o original no grego, é lutar até sucumbir o seu adversário. Permanecer firmes até o final. E aí eu quero trazer aqui para a gente encerrar a continuação lá do texto de Efésios 6, a partir do versículo 19, ele vai falar assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Opa! Olha aqui o assunto de semana que vem. Poder da palavra, que no abrir da nossa boca a gente tenha intrepidez para falar sobre o mistério do evangelho. Esperamos vocês na semana que vem, na próxima terça, se Deus quiser, com mais uma roda de parola inédita dentro do tema Batalha Espiritual. Um beijo para vocês, meninos, e até lá. Até lá.